Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo, estou aí para mais um dia de estudos, né? Agora voltando e acelerando, né? Para a gente estudar o nosso livro A Caminho da Luz, tá? Lembrando que é muito importante a gente aprender, a gente estudar esses ensinamentos, porque isso que aconteceu aqui é o que está acontecendo agora na Terra, né? Tivemos, né, os exilados de Capela, ao qual possivelmente alguns estão aí até hoje. Possivelmente alguns podem ser também exilados aí novamente do nosso planeta, né? Muita gente aí já tá sendo degradada, né? Muita gente aí que está desencarnando já está sendo degradada. Muitas pessoas estão ascendendo, tá certo? A gente sabe que a ascensão ela ocorre assim, as maiores ascensões ocorrem naqueles momentos de em que uma sociedade passa por maiores dificuldades, tá certo? A gente sabe que os diamantes eles são criados aonde, né? Nas condições mais difíceis e complicadas, né? O carvão passa ali por várias situações relacionadas a temperatura, pressão, né, e outras coisas mais. E ali é criado o diamante, tá? O carvão, o carbono, né? Então, isso acontece também com a gente, tá acontecendo aí com a humanidade. Estamos passando aí por momentos de tribulação, né? Momento de ranger de dentes. E é nesse momento que aquelas pessoas que são os diamantes da sociedade, né, os diamantes da humanidade, estão conseguindo aí se ascender, tá? E aquelas pessoas também que têm inclinações inferiores fazem com que os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações também se aflorem, né, de uma maneira mais ostensiva, tá certo? A lição agora, pessoal, é a Índia, tá certo? Primeira lição aí do quinto capítulo. Então aqui fala da organização hindu. Dos espíritos degredados no ambiente da Terra, que vieram de Capela para cá, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, a Índia antiga, né, a organização hindu, ela ela foi aí também, né, uma organização de espíritos que vieram de Capela, se agruparam naquela região e ali iniciaram uma sociedade. Essa sociedade a gente conhece como a Índia Antiga, que não tem muito a ver com os indianos de hoje em dia, tá? A Índia Antiga ela era muito rica, ela tinha uma espiritualidade bem aflorada. Aqueles habitantes ali tinham sim uma espiritualidade bem aflorada, bem desenvolvida, né? E a gente consegue ver isso em tudo aquilo que eles deixaram, né, para a sociedade posterior, tá? Então aqui diz, ó, os pródromos de uma sociedade organizada, que eles iniciaram essa sociedade ali às margens do Ganges, cujos núcleos representariam a grande porcentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, muitas pessoas, né, uma sociedade rica, ela nasceu dali, ela cresceu dali, ela veio daquelas pessoas, né, daqueles espíritos que estavam iniciando essa sociedade às margens do Ganges, né? E criaram essa sociedade indiana, né?
E aquilo que a gente vê hoje, ela é descendente da Índia antiga, que era assim muito rica, mas que hoje não tem muito a ver, né? As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Então eles são de antes ainda eles vieram para cá antes dos egípcios, tá? Então eles iniciaram a sociedade deles bem antes da sociedade egípcia, né? Isso para a gente ter noção do quanto é antiga essa sociedade hindu que iniciou lá na Índia, tá certo? Deram, né? De onde sairiam mais tarde as personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Então, olha, né, as personalidades que eles criaram, olha o quanto eles são antigos e o quanto eles são ricos, né, em conhecimento e o quanto eles conseguiram contribuir para a história do planeta, tá certo? As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, pessoal, eles receberam, né, uma misericórdia muito grande do Cristo e com certeza conhecimentos avançados para poder dar prosseguimento no trabalho deles aqui na Terra. Deles saíram os Vedas e os Upanishads, tá? Que são basicamente a literatura antiga que eles criaram aqui, né? Se a gente for estudar os Vedas, Upanishads e etc., nós temos conhecimentos aí relacionados ao universo, à criação da Terra, né? A uma espiritualidade profunda que a gente não tem em nenhuma literatura de hoje em dia, tá certo? Para a gente ver o quanto isso foi importante, o quanto isso é importante para a gente até hoje, tá bom? Eles deram, sim, prosseguimento a vários livros hindu, né? O Bhagavad Gita é um deles, tá? Então ele iniciou aí essa literatura indiana, né? Essa literatura hindu. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre, como provindo de uma raça de profeta, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade, os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Então, a gente vê que esses exilados que vieram para cá, eles já vieram com uma bagagem de conhecimento muito rica, muito aprofundada, tá? E essa bagagem de conhecimento que eles tinham, eles não poderiam passar para qualquer pessoa, né? Eles passavam só para aqueles iniciados que tinham condições de absorver esses conhecimentos e passar esses conhecimentos para frente de maneira assertiva, né? De maneira responsável, de maneira consciente, tá bom? E a gente vê também que tanto os hindus como os egípcios, eles faziam sim esse trabalho de iniciação, né, de um sacerdote mais experiente para um aprendiz, né, um pouco inexperiente, mas que tinha sede do saber e que tinha mais ou menos aquela mesma sintonia mental e vibracional, tá certo? Para poder alavancar o conhecimento do planeta, levar
esses conhecimentos que vinham já de outros orbes, de outras vidas que eles tinham em outros locais, no caso aqui Capela, mas que com certeza podem ter vindo também de outros locais, porque a gente sabe que a gente não é de um local só, a gente como centelhas divinas, né? Nós não somos de um local. Sim, nós somos criados, às vezes as nossas primeiras encarnações, elas sim são de um local específico, mas nós somos do cosmos, nós pertencemos ao universo, somos criados por Deus, Deus não tem limites. E nós também não, tá certo? Mas, é claro, tudo, né, pelo menos nós, temos um início e raízes cada local que a gente vai, nós criamos raízes, né? Dali nós desenvolvemos conhecimento e esses conhecimentos eles são levados para outros locais e difundidos, tá? Então os planetas aí são como escolas e esse pessoal que veio para cá trouxeram conhecimentos de outros locais e deu prosseguimento nesses conhecimentos aqui na Terra, tá certo? E aí a gente para pensar, né? É bom ser degradado, ser exilado? Claro que não, né? É muito melhor a gente conseguir passar na lição, né? Ter uma encarnação proveitosa, seguir sim aqueles conceitos, né? Aquela premissa de seguir aquilo que a gente lá no plano espiritual programou, para fazer a lição da melhor maneira possível e ascender. Esse é o objetivo de cada pessoa. A grande questão é, a gente vai conseguir fazer isso? Porque quando a gente cai num planeta Terra, por exemplo, igual a gente está passando aqui agora por provas e expiações, algumas pessoas não conseguem manter, né, a cabeça no lugar, manter a mente no lugar, e elas vão fazer realmente coisas que não são muito, como é que eu vou dizer, alinhadas com a vontade de Deus, tá certo? Só que até aí a vontade de Deus também, né, pelo menos as leis divinas, não é a vontade de Deus. A gente não pode confundir vontade de Deus com aquilo que a gente faz, que a gente tem o livre-arbítrio, tá certo? E eu nem vou falar que é vontade de Deus, é lei divina. Lei divina é uma coisa só, tá certo? Aquela lei ali que Deus cria para um universo X é para ser cumprida, tá certo? Então, vamos parar para pensar. Eles foram degradados para cá, trouxeram conhecimento para cá, alavancaram sim a energia do planeta, trouxeram conhecimento, deixaram esses conhecimentos aí para sociedades posteriores, para que elas aprendessem também e descobrissem, né, através dessas lições que foram deixadas, uma forma de ascender, uma forma de aprender. Se está sendo proveitoso ou não, aí cada um faz aí a sua avaliação, tá? Mas é gostoso ser degradado? Não, com certeza não. Mas se a pessoa for degradada, se ela for exilada, aquele conhecimento que ela tem do outro planeta vai ser utilizado para poder alavancar outro planeta? Sim. Então, a gente pode imaginar, né, que a lei divina ela é totalmente justa. Ela é totalmente justa. E a gente tem que ser grato por isso, tá certo? A gente tem que ser muito grato por isso. Tem muita gente que fala, né? É a vontade de Deus, é o perdão de Deus, tá? Eu acho que não é nada disso, né? É o amor de Deus. Acho que não é nada disso. Eu acho que é lei divina, tá certo? O amor está em tudo. O amor alavanca tudo. Isso não tem nem como questionar. Mas Deus utiliza, né, daquelas leis que nós utilizamos das leis que Deus criou
para poder evoluir. É assim que funciona a evolução, e a evolução é para cada um, né? Cada um, de acordo com aquilo que fez, de acordo com aquilo que faz, de acordo com aquilo que conhece, vai evoluir, tá bom? Pessoal, mais uma lição. Não sei se foi tão claro, né? Porque cada lição dessa a gente consegue raciocinar, né, e pensar como que funciona a evolução humana, como que funciona a evolução planetária, tá? De forma geral, e a gente não pode dizer que essa evolução é diferente, é igual em todos os locais, tanto que o ensinamento de um planeta serve para outro. Então a evolução, né, é uma só, tá? Ela está relacionada a conhecimento, está relacionado a auxílio, está relacionada à caridade e principalmente está relacionada ao amor que cada um tem por si mesmo e ao amor que cada um tem a Deus e ao próximo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.